Shalom Vrahá, Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês com paz e muita bênção. Ontem, na nossa igreja, começamos uma série de mensagens sobre o Salmo 23. Eu quero aqui dividir com vocês e deixar registrado isso para que esse vídeo também alcance o seu coração, a sua vida, a sua família, e que através do Espírito Santo de Deus nós possamos compreender um pouquinho melhor aquilo que está por trás das Sagradas Escrituras. A série é Em Seus Pastos, a vida sobre o cuidado do bom pastor. Então, o sermão número 1 é a confissão que muda tudo. E qual é essa confissão? Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento de pura graça, aonde o Eterno nos convida a estarmos próximo da sua palavra, daquela que muda o nosso caminho, e a sua palavra é o alimento necessário para as nossas almas e ao mesmo tempo nos dá força para que nós possamos sermos conduzidos pelo nosso pastor. Então, nessas próximas semanas, não apenas iremos ler um salmo, nós mergulharemos numa jornada sagrada. Nós caminharemos por um dos terrenos mais amados, mais prósperos e mais revelador. E ao mesmo tempo nós estaremos adentrando em um estado de, talvez, não sei se a palavra certa profunda seria, mas eu vou usar aqui. Estaremos usando aqui, nesse mesmo mecanismo, nesse mesmo momento, nós estaremos mais profundos, estaremos mergulhando em águas mais profundas das Escrituras, que é o Salmo 23. E também nós estaremos nos preparando desde já para pisarmos em pastos verdejantes, aleluia, regados pela graça. Nós também estaremos a respirar a brisa serena da presença divina, que impacta momentos como esse. E sim, não é por menos também estaremos aqui a enfrentar os vales sombrios, onde a nossa fé será forjada, na maioria das vezes, no fogo do silêncio, na expectativa de confiança e esperança em Deus. Mas nesse momento, nós não entraremos ainda nesse jardim tão abençoado. Hoje, nós iremos permanecer diante do portão, porque ninguém adentra em um jardim sem que primeiro venhamos a compreender em qual jardim nós estamos prestes a entrar. Então o versículo 1 do Salmo 23, ele não é o começo da paisagem, não é o começo do vislumbre profundo daquilo que o texto em si, que a ideia em si dos Salmos quer nos apresentar. Mas ele é a pedra angular do portão. Sabe aquela pedra que fica em cima do portão? Então, em cima daquela pedra angular, existe uma inscrição que vai definir tudo, que vai nos conduzir, que vai abrir um leque a priori daquilo que nós iremos experimentar. Então prepare o seu coração, prepare a sua alma, prepare o seu ser, para que ele seja impactado com aquilo que Deus tem a revelar para você, que talvez eu não falarei, mas as configurações existentes na sua mente, no seu coração, na sua alma, ao ouvir as palavras que aqui serão ditas, irão captar palavras que eu não seria capaz de dizer, sentimentos que eu não seria capaz de gerar, mas que o Espírito Santo vai fazer com que isso aconteça de maneira poderosa na sua vida. Então, já que isso tudo define, nós estamos agora preparados, porque há uma declaração soberana que vai estabelecer as leis do reino. Ele define o coração do salmista e agora também os nossos corações. Ela ecoa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
E aqui eu quero trazer 3 afirmações, 3 revoluções, uma para cada palavra que vai decidir, ela será decisiva naquilo que nós iremos experimentar nesse momento que estamos nos preparando para adentrar, meu Deus, nesse jardim glorioso. A primeira revolução é: Ele não é um Deus, Ele é o Senhor. E o Senhor com letras garrafais, que está na sua Bíblia, ou talvez com a primeira letra do Senhor de uma forma consoante, para mostrar que ali não é um título, mas é o tetagrama. Ali encontra-se a revolução dessa afirmação. A palavra não é Deus. E por que não é Deus? Porque não é Deus no sentido de uma força distante, sabe, de uma força poderosa no sentido de justiça, no sentido criacional, de juízo. Davi vai usar nesse momento o nome próprio da Kadosh Baruch Hu, o nome sagrado, Yud He Vav He, o Deus que se revela. Olha que maravilha, o Deus de graça, de misericórdia, o Deus próximo. Ao usar o nome de Deus, fala de intimidade, de aproximação, fala de um agir diferenciado do título Elohim. Por isso que ele é o Deus da aliança, o Deus da promessa. Ele é o eu sou ou eu serei, o Deus que tirou o seu povo da escravidão do Egito e disse: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Olha que pacto tremendo. Olha o quanto isso, além de ser poderoso, é desafiador. Olha o quanto o salmista está querendo nos revelar. Você não tem um Deus distante de você. Você tem um Deus que está próximo, que te ouve, que te entende, que fala com você, que se relaciona com você, que entende o que você precisa, que tem a capacidade de gerir, sabe, de gerenciar todos os acontecimentos em nossa volta. Por isso que ele declarou para o povo de Israel quando os tirou do Egito: eu serei o seu Deus, eu serei o seu poderoso, eu serei o seu juiz, eu serei aquele que usarei todas as ferramentas da natureza para manifestar o meu querer na vida de vocês. E por que faço isso? Porque vocês serão meus. Então, aprendemos aqui de cara mais 2 lições. Primeiro, ele é o meu Deus. Ele tem que ser o meu Deus. E para que isso aconteça, eu tenho que reconhecer que foi Ele que me resgatou. Foi Ele que me salvou. Foi Ele que me livrou. Foi Ele que me trouxe para perto dEle. Não foi por nada que eu tenha feito de bom, por nada que eu tenha feito que o agradou. Foi puramente graça, foi puramente misericórdia, foi puramente amor incondicional. E quando nós reconhecemos isso, fica muito mais fácil dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Aleluia. E ao dizer Yod He Vav He é o meu pastor, Davi está dizendo: o mesmo Deus que abriu o mar vermelho recebe isso. Isso não é tudo. Isso é só um pequeno aperitivo diante daquilo que Deus é. Isso não é capaz de expressar o que de fato Deus é. Mas como nós estamos diante da natureza, diante de um mundo criado, diante de impossibilidades, quando o povo de Israel precisou, ele abriu o mar vermelho. Quando o povo de Israel precisou, ele derrubou as muralhas de Jericó e muitas outras. E o que isso significa? Que ele é o Senhor dos exércitos dos céus. Esse Deus, pessoalmente, ele assumiu a função de me guiar, de me proteger, de me sustentar. Que coisa fantástica e fabulosa. Minhas irmãs, meus irmãos, Davi não começa dizendo: um Deus é o meu pastor. Ele não fala de uma divindade abstrata, de uma força cósmica indiferente ou de um conceito filosófico flutuante no ar. Está muito além disso. Ele abre o salmo com o nome de Deus.
o nome que faz a criação tremer, Yud Rei Vav Rei. O Eterno não é apenas Deus no dicionário religioso genérico, aleluia. É o Deus que se revela, que se mostra, que está presente. É o nome do Eterno que desceu ao fogo da sarça e disse: eu serei o que serei. Fala isso para o meu povo que está cativo lá no Egito, porque eu desci e conheci a dor deles. É aquele que rompe as algemas do Egito com a mão poderosa, que faz o mar se abrir como cortina real, porque ele é o Yud Rei Vav Rei, que esmagou os carros do faraó como palha lançada ao ar. Por isso que ele não começa com o título Elohim, ele começa com o nome do Eterno. E por incrível que pareça, isso tira o Salmo do campo da filosofia e o coloca no campo da história e do relacionamento. Ele interfere na minha vida, ele interfere na tua história, ele interfere no cosmos, ele interfere na criação. Tudo isso porque está próximo de nós, conhece a nossa dor, conhece a nossa necessidade, para que possamos ter a oportunidade de nos relacionarmos com Ele. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso demais. E isso também não é um pensamento positivo sobre o universo proverá. De forma nenhuma. É a confissão de que o autor da história escreveu o seu próprio nome em sua aliança. É como se nós estivéssemos assinando o documento da mesma forma a Kadosh Baruch Hu fez. Nós não estamos à mercê da sorte, nós não estamos à mercê da lei da atração, nós estamos à disposição de um Deus que supre as nossas necessidades. Que quando Ele precisa mostrar sua realeza diante de uma grande dificuldade que nós estejamos passando, como foi o caso do Mar Vermelho, Ele abre aquele Mar Vermelho como se estivesse abrindo uma cortina do reino celestial para nos revelar a sua grandeza, o seu amor. Isso nos leva para a segunda revolução. Ele não é apenas o pastor, Ele é o meu pastor. No mundo antigo, minhas irmãs, meus irmãos, pastor era título designado aos reis. Por exemplo, Faraó era um pastor, Nabucodonosor era um pastor. E ao usar essa palavra, Davi, o nosso grande Davi Hameler, o rei Davi, ele faz uma declaração de tremenda humildade e ao mesmo tempo muito poderosa. Nós poderíamos entender essa expressão, meu pastor, como se ele estivesse dizendo, como se Davi estivesse proclamando: minha coroa é emprestada dele. Nossa, eu como pastor, ele me emprestou esse cargo de pastor, essa função de pastor. Meu Deus, porque o verdadeiro rei sobre mim é ele. Mesmo que hoje eu possa estar coroado, essa coroa foi ele que me emprestou. Isso só prova o quanto eu ainda sou ovelha desse pastor. Nossa, meu Deus. E aqui nós podemos, e eu quero chamar a sua atenção para o pronome meu, que é possessivo, é íntimo, é pessoal. A teologia, nesse momento, vira biografia. Não é o Deus que pode ser um pastor para alguém. É Yud Rei Vav Rei que é o pastor para mim. Você reparou no pequeno, mas explosivo pronome meu? Você nunca se deu conta disso? Perceba que não é um artigo neutro, não é uma observação genérica. É o pronome possessivo carregado de intimidade, coragem e de pertencimento. É a palavra que transforma, volta a repetir, teologia em biografia sagrada. Deixa de ser algo exposto a respeito de Deus e passa a ser
Ele mesmo o autor da minha história, da tua história. Ele muda os contextos, ele muda a dinâmica, ele muda a tragédia, ele muda o aperto, ele muda a morte, ele muda tudo. Por isso que ele transforma a nossa vida em um conto verdadeiro de transformação real. Davi, o grande rei Davi, não está dizendo a um Deus que talvez em algum momento pastoreia pessoas. Davi está declarando com voz firme e o coração submisso: Yud Rei Vav Rei, o Senhor da história, o Santo de Israel, o Criador dos céus e da terra, é o meu pastor. Nem todo mundo pode dizer que ele é o seu pastor, e ninguém que diz que ele é o seu pastor precisa estar debaixo da sua soberania e dos seus cuidados. É a diferença, meus amados, entre falar sobre Deus e falar com Deus. Tem muita gente que é expert em falar de Deus, em conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem uma habilidade enorme de falar de Deus, mas não tem nenhuma intimidade com Deus. O que o Senhor está exigindo de nós nesse momento é justamente isso: fale sobre mim, mas tenha intimidade comigo. A diferença está entre admirar sua obra e reconhecer a sua mão sobre a minha vida. Esse meu não é arrogância, é aliança, não é presunção, é graça recebida, não é mero sentimento, é a identidade selada no encontro do eterno com o efêmero, com o passageiro, com aquilo que é transitório. E por que falamos isso? Porque quando o Deus do universo se torna meu, o Salmo deixa de ser uma poesia distante e se torna a batida do próprio coração, guiado, sustentado, conhecido por aquele que me chama, Baruch Hashem, pelo nome. Glórias a Deus. Isso deve bater muito forte no seu coração. Isso deve fazer nos estremecer. E, na verdade, o que é que faz um pastor? O pastor provê. Ele sabe onde está a água, mesmo no momento de tremenda seca. Ele protege. Ele fica entre o lobo e o rebanho. Ele persiste. Ou seja, ele busca a ovelha desgarrada até achá-la. Ao dizer, meu pastor, você está dizendo, minha provisão, minha proteção, minha esperança tem um nome, tem um rosto, tem um coração. Você não está sozinho nessa peleja. Tudo isso que você conquistou, se Deus é o teu pastor, Ele foi quem te forneceu por graça tudo isso. Isso me leva à terceira revolução, que é a falta que nunca vem. Nada me falta. Vou repetir. A falta que nunca vem. Olha que realidade. Eu nunca parei para pensar que quando o Eterno é o meu pastor, a falta que nunca vem. Porque eu nunca terei falta de nada. Parece uma contradição, porque nós estamos falando de uma realidade espiritual. Nós estamos falando de outros níveis. Nós estamos falando de uma elevação que responde porque o Senhor Jesus fazia grandes milagres. Porque o maná caía. Porque Deus enviava as cordonizes. Porque quando estava naquele sol de quase 60 graus, Deus mandava a nuvem e refrescava aquele ambiente de peregrinação. Quando estava muito frio, Ele trazia o aquecimento da sua presença para que a noite fosse agradável e o sono fosse recuperador. Quando havia necessidade de parar o sol, Ele parava, a lua Ele detinha. Quando Elias precisou de fogo do céu, Ele pediu e o fogo caiu. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego teve que ser lançado naquela fornalha de fogo ardente,
lá estava o quarto homem da fornalha. A falta que nunca vem, nada me faltará. E é por isso que aqui está a pérola, porque no original essa frase carrega, meus irmãos, uma verdade que nas nossas traduções às vezes escondem, ocultam. Ela não fala, esse meu nada me faltará, ela não fala primeiro de coisas, não está se referindo primeiro a isso, está falando de relacionamento. A ideia não é se ele é o meu pastor, então ganharei uma casa nova, um carro novo, terei uma vida de saúde perfeita. A ideia é muito mais profunda e muito mais realista do que isso. Aonde eu quero chegar é o seguinte: se ele está comigo como pastor, eu nunca ficarei desamparado. Eu nunca serei abandonado à minha própria falta. A presença dele supre a ausência de qualquer outra coisa. Meu Deus! E qual é a verdade aqui? Qual que é que eu quero? Nem precisava disso, mas a verdade aqui é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. É muito mais realista do que a realidade que nós podemos viver. Porque isso aqui não são meras promessas de prosperidade ou ausência de dor. Não é isso não, minhas irmãs e irmãos. Não é que a vida será fácil. Não é que as necessidades desaparecerão. É algo muito maior. Porque se o Eterno está comigo, não como espectador distante, mas como um pastor fiel, eu nunca serei deixado à deriva das minhas escassezes. Nunca serei entregue à minha própria fraqueza, o meu vazio ou a minha solidão. A presença dele não apenas acompanha, a presença dele supre. Por isso que o inimigo vai fazer de tudo para te tirar da comunhão, para te afastar da igreja, para fazer com que você não leia a Bíblia, para que você não a estude, para que você não esteja sendo acompanhado por um pastor responsável que te encaminhe por essas verdades. Nós precisamos estarmos cada vez mais firmes, porque a presença dele supre. Ele não apenas consola, ele sustenta. Ele não apenas observa, ele governa, ele cria, ele protege e provê, mesmo quando tudo ao redor grita escassez, crise, falta. Por quê, pastor? Porque quando o pastor está presente, a ausência de qualquer outra coisa deixa de ser desamparo e se torna oportunidade para descobrir o seguinte: eu tenho tudo porque tenho a Ele. Eu tenho a Ele, glória a Deus. Querido, isso não é um otimismo ingênuo, não. É fé madura, é a certeza de que, enquanto o Senhor é o meu pastor, nada, absolutamente nada, me faltará de verdade. É uma afirmação, isso tudo é uma afirmação do caráter de Deus. Não de um estoque de alimento, de casa, de provisão financeira. Não, isso fala de caráter. Pode faltar muitas coisas nesta vida. Pode faltar saúde, dinheiro pode faltar, paz emocional pode faltar, mas a promessa é que Ele, que é a fonte de tudo isso, Ele não faltará. Assim, há muitas coisas podem faltar na nossa vida, mas Ele não. Volto a repetir, a nossa saúde pode até desmoronar, o dinheiro pode evaporar, a paz emocional pode parecer um sonho distante, ou até mesmo o chão sobre nossos pés às vezes treme e nos falta. Mas volto a repetir essa verdade que abala o inferno e estremece os céus. A fonte de tudo isso nunca faltará. Não é a promessa de vida sem sombras, mas é a certeza de que aquele que é a luz em pessoa
caminha lado a lado nelas, conosco, independente de onde estejamos, desde que estejamos com Ele, que a nossa vida esteja entregue a Ele. Ele não é apenas o doador das bênçãos, Ele é a bênção suprema. Se Ele, minha irmã, meu irmão, está com você, então mesmo quando tudo escassear, quando tudo aparentemente nos faltar, você nunca estará em falta. Porque quem tem o pastor, que é o eterno, tem tudo. Ainda que nada mais reste, você com ele tem tudo. E se a fonte não falta, então, no nível mais profundo da nossa alma, você está seguro. Você pode até sentir falta, mas você não está desprovido. Minhas irmãs, meus irmãos, há uma diferença colossal entre sentir um vazio e estar vazio. E por que eu falo isso? Você pode se sentir esgotado, seco. Você pode se sentir um poço sem água, mas isso não significa que Deus o tenha abandonado. Você pode até carregar um peso tão grande que até a sua alma parece estar oca, mas isso não quer dizer que a presença dele tenha se ausentado da sua vida. Sentir vazio é uma condição humana. Ao mesmo tempo que é uma condição humana, ela também é passageira, ela é real, até legítima diante da dor, da perda ou do luto e das lutas espirituais. Agora, e estar vazio? Isso só aconteceria se o Espírito Santo tivesse partido. Aqui, meus irmãos, no Salmo 23, não diz assim, olha, nunca sentirei falta. Ele diz, não me faltará. Por quê? Porque a realidade da aliança não depende do meu sentimento. Depende do meu pastor. Então, mesmo quando o seu coração geme em silêncio, mesmo quando a noite parece sem fim, você pode estar cheio da presença de Deus e não se deu conta disso. Mesmo que você, volto a repetir, não sinta isso, Deus está presente. Por quê? Porque a verdade, ela não mora no seu estado emocional. Ela mora no nome do seu pastor, Yud Rei Vav Rei, aquele que é o que você precisa que ele seja. E quando essas coisas acontecerem, não se desespere, porque enquanto ele for o seu pastor, enquanto ele for o eu serei da sua vida, você nunca estará vazio. Mesmo que, por um tempo, você venha sentir isso, essa sensação, esse sentimento. Agora, o que isso significa para nós hoje, pastor, diante de tantas coisas que o senhor já falou a respeito dos significados? Minhas irmãs e irmãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, isso significa que o Salmo 23 não começa quando você está no pasto verde. Porque a ideia que nós temos é quando nós vamos à igreja, a primeira coisa que nós falamos do Salmo 23, parece que sufoca quem é o nosso pastor, é os pastos verdejantes. Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda, e que misericórdias e bondade do Senhor me seguirão por todos os dias das nossas vidas. Então, vou repetir isso mais uma vez. O Salmo 23 não começa quando você está no pasto verde. Ele começa muito antes, por isso que nós ficamos o quê? Na porta de entrada. Ele começa quando você acorda ansioso, quando o médico dá o diagnóstico, quando a conta não fecha, quando o coração parece um deserto. É nessa hora que você precisa olhar para a placa na entrada do jardim e ler em voz alta. Respire. Respira, respira. Para nesse momento e respira. A placa está assim. Yud Rei Vav Rei, o Deus da aliança, o que tem todo o poder, é o meu pastor. Ele se comprometeu comigo, por isso que ele é o meu pastor. Portanto, mesmo agora, aqui nesse momento,
eu e você não estamos desamparados. A provisão pode não ter chegado, mas o provedor já está conosco, aleluia. A provisão pode ainda não estar a caminho. Talvez nós não tenhamos nem ideia por qual caminho ele virá, mas o provedor já está ao nosso lado. Ele não chegou depois da necessidade, ele chegou antes da necessidade, da doença, da porta fechada, do problema familiar existir. Enquanto você espera o milagre, ele já é o seu milagre presente. Enquanto você clama por resposta, ele é a própria resposta em forma de presença, de estar ao nosso lado. Porque Deus não é apenas aquele que dá, Deus é aquele que é. Meu Deus. E se ele está aqui nesse momento conosco, por isso que ele te colou com esse vídeo, então mesmo na escassez você já está na abundância. Mesmo na doença você já está curado. Mesmo no fechamento de conta que não bate, na escassez financeira você já é próspero. Mesmo que pareça que você está em escuridade, Deus é a tua luz. A mesa, minha irmã, meu irmão, pode estar vazia, mas o dono da ceia está sentado com você. Olha como é que isso desperta a fé. Olha como a classe de fé que o Eterno está injetando no nosso coração, na nossa alma nesse momento. Meu Deus. E onde o nosso pastor está, nada, absolutamente nada, está faltando de verdade. Essa confissão é uma fundação dos céus para as nossas vidas. Sem ela, os pastos verdejantes são apenas sorte. As águas tranquilas são apenas um momento de calmaria. O vale da sombra da morte é apenas um poço sem fundo. Agora, vem comigo. Com essa confissão, os pastos verdes são provisão do meu pastor. As águas tranquilas são o descanso que ele dá. E o vale? O vale é um lugar por onde eu passo, guiado tranquilamente e seguramente pela mão do nosso Eterno, do nosso Yodirei Vavirei. Então, antes de dormir, em vez de repassar suas faltas, suas necessidades, suas ansiedades, seus medos, experimente declarar em voz baixa, mas com muita convicção, dizendo: o Senhor é o meu pastor, portanto eu não estou desamparado. Eu quero dizer que isso não é uma magia para fazer os problemas sumirem da sua vida, mas é uma âncora poderosa espiritual para que a sua alma não naufrague nessas circunstâncias. Então, eu quero convidar você para que nas próximas semanas nós veremos o que esse pastor faz na vida da ovelha que confia nele. Veremos os pastos, as águas, os vales e até o banquete. Mas eu quero te dizer e deixar bem claro, mas nada disso fará sentido se hoje você não passar por esse portão. Se você não fizer dessa verdade a sua mais profunda e simples confissão. A minha oração nesse momento é que a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos convença nesse momento, hoje, não da beleza do Salmo, mas da realidade do pastor deste Salmo. Então eu espero você nos próximos vídeos e de preferência compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece para que esteja no próximo domingo na congregação Comunidade Cristã Chamados para Fora, aqui na região dos Lagos, especialmente ali na 96, no Jardim, ou melhor, eu moro em Jardim Jaconé, na verdade ali em Jaconé, tá bom? Shalom Vrahá, paz e bênção e até a próxima.